Muito bom dia a todos. É uma grande alegria estar aqui começando o segundo dia de debates do nosso 4º Congresso Internacional de Direito Tributário da ABDF, em homenagem ao queridíssimo professor Ricardo Lobo Torres. Gostaria de agradecer inicialmente à ABDF pela possibilidade não só de estar presidindo aqui essa mesa, mas a oportunidade de fazer parte da organização desse belíssimo congresso. Em segundo lugar, gostaria de agradecer e aqui saudar os meus colegas de mesa, começando pela doutora Betina, doutor Eduardo Maneira, doutor Flávio Bernatti, doutor Gustavo Amaral e nosso secretário, doutor Gabriel Mânica. E, em terceiro lugar, eu gostaria de saudar e agradecer a presença dessa nossa seleta plateia aqui que temos hoje, com muitos amigos e, como alguém muito bem a qualificou ontem, a inteligência do direito tributário do Brasil, e especialmente aqui do nosso Rio de Janeiro, está aqui muito bem representada na nossa plateia. É um prazer tê-los aqui conosco nessa manhã. E falando do nosso tema especificamente, eu vou ser muito breve apenas para introduzir a questão que vai ser explorada pelos maiores especialistas aqui no tema que nós temos hoje. O tema do nosso painel poderia se chamar desonerações fiscais, incentivos ou privilégios, heróis ou vilões, mocinhos ou bandidos. Os senhores dirão, isto é um maniqueísmo, uma forma maniqueísta de ver o tema. E eu lhes digo, sim, porque é assim que o tema é enfrentado todos os dias nos jornais e, pior, na doutrina e nos tribunais. A grande verdade é que o tema já começa a ser identificado em um certo preconceito, um certo ranço no próprio termo que nós utilizamos para nos referir a eles. Benefícios fiscais, como se aquilo fosse uma espécie de favor do Estado, talvez para algum grupo de privilegiados. Uma má conotação, benefício, daí acho que desonerações parece um pouco mais neutro. E os senhores sabem que, de fato, há duas visões muito distintas sobre o tema das desonerações fiscais. Uma, vamos chamar assim, o lado positivo das desonerações fiscais. E quem viu e quem vê a história do Brasil recente, a desindustrialização que nós tivemos, a industrialização antes concentrada em São Paulo, e hoje espalhada por todo o Brasil, os senhores bem sabem, faz parte da história da nossa guerra fiscal. Se hoje nós temos empresas na Zona Franca de Manaus, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul e espalhadas pelo Sudeste, não foi por bondade ou por visionários de alguns empresários. Não, certamente foram e são atraídos por incentivos fiscais. E é muito curioso que parece, e a impressão que se dá, é que seria um tema unicamente brasileiro. Certa vez eu tive um aluno que disse, olha, professor, eu fui fazer uma pesquisa sobre o tema da guerra fiscal e eu queria buscar informações de direito comparado. E eu coloquei no Google Tax War, Fiscal War, e só aparecia texto brasileiro, aquele resumo que tem em português, o resumo em inglês, daí ele conclui, então não existe guerra fiscal fora do Brasil. Aí eu falei, olha, experimenta mudar para Tax Competition. E aí ele ficou assustado, porque ele viu que ele talvez não fosse conseguir terminar o trabalho dele nos próximos 10 anos. Tão vasta era a literatura mundial, inclusive de grandes economistas brasileiros, como, por exemplo, o professor Ricardo Varsano, e tantos outros economistas que se dedicam ao tema da competição fiscal, porque é assim, de uma forma mais neutra que isso é vista pelo mundo inteiro. E é muito curioso que quando a gente fala hoje das empresas telecom, tudo que gerou o BEPS, essas empresas, essas grandes empresas de tecnologia, elas não estavam só em paraísos fiscais, não. Elas estavam localizadas em jurisdições da Europa, em jurisdições centrais europeias. Então, em alguma medida, todo mundo faz guerra fiscal. Mas há um lado negativo também, há um discurso negativo, porque depois da bonança vem o BEPS, nós sabemos. E aí, nos momentos de crise fiscal, quando o Estado tem poucos recursos, quem é que vira o grande vilão da história?
os benefícios fiscais. Aqui no Rio de Janeiro esse discurso é absolutamente presente, né? É um marco muito claro. O Estado era sempre um discurso favorável, incentivos, etc. Até quando nós chegamos na crise fiscal do Rio de Janeiro, pronto. O petróleo caiu drasticamente, a receita de royalties diminuiu, as despesas com folha de pagamento estavam elevadíssimas, mas a culpa da crise fiscal do Rio de Janeiro era dos incentivos fiscais. E aqueles empresários que acreditaram na economia, que investiram milhões no Estado, em alguns lugares remotos aqui para desenvolver a região, esses eram os grandes vilões e culpados dessa história. Isso me faz lembrar uma reflexão, né, essa história do bom e ruim, essas euforias, essas mudanças de humor, né? Uma reflexão do poeta Carlos Drummond de Andrade, mineiro, aqui como alguns nossos colegas, mas carioca, né, por eleição aqui da residência. E dizia o Carlos Drummond de Andrade que futebol é assim mesmo. Uma hora a gente ganha, outra hora a gente perde. Mas por que quando a gente ganha, a gente nunca lembra que futebol é assim mesmo, né? Então, acho que com os benefícios fiscais acontece um pouco disso. Mas nós não estamos aqui, né, para tratar politicamente ou economicamente, né, ou jornalisticamente benefícios fiscais, mas sim sob o ponto de vista técnico-jurídico. E é isso que nós vamos, e já então encerrando e passando a palavra aos meus colegas, né, deixando claro que a Constituição, o sistema tributário nacional, permite e tem um lugar para as exonerações fiscais. Existe um pressuposto constitucional, existem meios constitucionais e existem finalidades constitucionais a serem atingidas. O pressuposto, me parece, para concessão de benefícios fiscais, o que legitima um benefício fiscal, certamente é o princípio da igualdade. O princípio da igualdade entre estados e o princípio da igualdade entre contribuintes, principalmente na sua acepção material, na acepção das diferenças. Porque estados são diferentes, estados têm graus de desenvolvimento diferentes e, consequentemente, precisam, né, se articular de forma diferente nas políticas fiscais. Da mesma forma, contribuintes também são distintos e uns merecem alguns tipos de incentivo. Há meios para isso, a Constituição exige lei. No caso aqui do ICMS, que nós vamos tratar hoje, a lei, diz a Constituição, né, os benefícios devem ser objeto de uma lei complementar que regulará a deliberação dos estados. Só alerto aos senhores, né, que não há na Constituição uma só palavra dizendo que essa deliberação precisa ser unânime. Mas ainda assim, a Lei Complementar 2475, no entender do Supremo recepcionado, né, ela virou quase que a nossa regra para a concessão de benefícios fiscais, que levou à impossibilidade prática de concessão de benefícios fiscais, né, e a geração de todos esses conflitos que nós vamos tratar aqui hoje. E eu começo justamente dizendo, né, dessa dificuldade dos benefícios fiscais serem concedidos, né, que para resolver, ou pelo menos apaziguar o problema dos benefícios fiscais, qual foi a primeira coisa que precisou ser feita agora, recentemente, pela lei complementar? Justamente quebrar o quórum da unanimidade. Por caso contrário, isso não passaria. E para finalizar, né, eu só gostaria de definir o que nós chamamos de guerra fiscal, né, e como é que esse conflito está estabelecido atualmente. E podemos dizer é uma verdadeira guerra de todos contra todos, porque são estados que concedem benefícios fiscais e aqueles estados que veem seus investimentos saírem e, consequentemente, são contrários ao benefício fiscal concedido pelo seu vizinho. Então, guerra entre estados. Guerra entre o estado, que não concedeu o benefício fiscal, contra o contribuinte do outro estado que tem o benefício fiscal, né, e na hora que a mercadoria é vendida para aquele contribuinte em seu território, ele glosa o crédito. Guerra entre o estado que concede o benefício fiscal e o próprio contribuinte que usufrui do benefício fiscal concedido pelo estado, que é declarado inconstitucional e o estado vai e cobra, ou porque o estado muitas vezes adota uma interpretação absolutamente restritiva do benefício para, né, prejudicar o contribuinte. Guerra entre os municípios e o estado, porque os municípios entendem que ao esvaziar a base do ICMS, esvaziam uma parte da receita dos municípios e, consequentemente, isso não é possível. Guerra entre o Ministério Público do Estado e o próprio Estado, porque entende que o governador cometeu atos de improbidade administrativa ao conceder benefícios fiscais sem convênio. E, por fim, né, isso se estende também aos municípios, mas eu vou terminar por aqui, guerra entre contribuintes.
entre aquele contribuinte do próprio mesmo Estado, entre aquele contribuinte que tem o benefício fiscal e aquele que é o concorrente dele e não tem e quer ter. Então vejam, os senhores, o quadro que nós temos aqui para ser tratado. Sem dúvida, é um quadro complexo, como bem me diz o ministro Malan, e com isso eu encerro, para todo problema complexo, há uma solução simples, elegante e redondamente equivocada. E certamente não será essa solução simples que nós vamos trazer aqui, né? São problemas complexos e com toda essa complexidade vai ser muito bem examinada aqui pelos nossos colegas. Gostaria de passar a palavra ao doutor Gustavo, e aqui eu só vou pedir licença para ler o currículo dele. Não está aqui comigo. Obviamente, vou ter que fazer uma leitura resumida do currículo do doutor Gustavo. Ele é mestre e doutor em Direito Público pela UERJ, né, conselheiro da nossa instituição, da BDF, membro da Comissão Especial de Assuntos Tributários da OAB-RJ, procurador de Estado e sócio do escritório Paulo César Pinheiro Carneiro Advogados. E eu gostaria de começar com você, Gustavo, perguntando o que são, afinal, essas desonerações fiscais e que papel os princípios constitucionais e os direitos fundamentais do contribuinte, aqui em homenagem ao tema do nosso congresso, ao professor Ricardo, podem servir de proteção nessa espécie de oscilação de humor que nós vemos diariamente a respeito dos benefícios fiscais. Muito obrigado. Com a palavra, Gustavo. Alô. Bem, eu começo agradecendo ao João a apresentação e agradeço à BDF o convite de estar hoje aqui. É uma honra em vários sentidos. Primeiro, porque eu fui orientando do professor Ricardo Lobo Torres no mestrado, no doutorado. Talvez uma das pessoas que mais me influenciaram, não só na minha vida acadêmica, profissional, mas também na minha vida pessoal. É um exemplo de pessoa íntegra em todos os sentidos, as pessoas que eu mais vi. Então, realmente, eu já tenho essa honra. E ainda uma coincidência, aqui no Hotel Otom, eu passei a minha infância inteira, dos 2 aos 29 anos, eu morei bem pertinho daqui. E também, de certa forma, hoje aqui, para mim, marca um pouco um retorno meu. Algumas pessoas sabem, eu sofri um acidente há uns 4 meses atrás, e agora eu estou meio voltando aqui um pouco à ativa. E até por conta disso, coisas que eu não costumo fazer, venho aqui ocupar da tribuna. Bem, com relação à sua pergunta, João, eu vou começar a dizer que você fez essa pergunta agora. Minha apresentação já estava pronta, você me deu 15 minutos, se eu ainda for começar a falar fora do meu script aqui, eu vou estourar mais do que eu já pretendo estourar o prazo mesmo. Então, eu vou deixar a sua pergunta para depois, para algum outro momento. Bem, isso, né? Aqui, a parte do tema que me foi concedida é benefícios fiscais em tempo de crise, revogação, anulação, eficácia, direitos adquiridos e proteção da confiança legítima. Repare-se que, pelo próprio temário, a gente não está nem falando de dar, é de como é que a gente vai perder esse benefício fiscal, né? Então, esse já é um primeiro ponto. A ótica de benefícios fiscais são várias, vamos pegar pelo menos uma primeira base dos nossos conceitos jurídicos, que são bastante significativos. Dentro do termo benefício fiscal, que é um termo que não está na Constituição, não está no manual, é uma palavra não técnica que abarca diversos conteúdos dentro dele. Quais que a gente pode colocar? Anistia ou remissão. Anistia, o cancelamento por lei de multas e juros, remissão, o cancelamento por lei de tributo devido. Isso não costuma dar um questionamento quanto a direito adquirido e a confiança legítima. Então, esse não é um problema. A gente pode sempre formular, sempre a gente é criativo, pode formular um exemplo, mas vamos nos conter, porque a gente já tem muita coisa, tem mais coisa para falar do que tempo disponível. Diferimento. Diferimento é um verdadeiro camaleão, né? É um conceito é um não conceito, é uma palavra que se presta a tudo, você chama de diferimento. Tanto dar mais tempo para pagar, quanto não cobrar naquela operação e dizer que você vai cobrar em conjunto na operação subsequente,
vários criativos criam diferimento na última etapa da cadeia, então você compra um ativo permanente e a incidência fica diferida para quando você der saída naquele ativo permanente, né? O Supremo disse que diferimento não é benefício fiscal, mas trata o diferimento em vários precedentes como se fosse anistia, dizendo que ele mata o crédito anterior e não dá crédito para a etapa posterior, né? E quando você tem essas coisas mais criativas como diferimento na última etapa da cadeia, o Supremo diz que é inconstitucional, mas não chama no acórdão de diferimento. Então, ou seja, é uma coisa meio camaleão, nós, graças a Deus, eu não vou me ocupar de falar sobre isso. Né? E isenção. Aqui a gente já chega, né, num ponto em que a gente pode se ocupar. Nós temos, primeiro, qual é a natureza da isenção. A isenção é ela afasta a incidência do tributo, ela opera, né, no ser, né, na hipótese de incidência, ela muda o tipo legal para excepcionar e impedir que ocorra a incidência, como diz a melhor doutrina, ou ela simplesmente afasta o pagamento. Olha, incide imposto, mas você não precisa pagar, como algumas leituras do CTN permitem e como empolga a súmula 615 do Supremo. Esse é um primeiro ponto, nós vamos enfrentar mais adiante essa questão. Nós temos as isenções gratuitas e isenções onerosas. Isenções onerosas são aquelas isenções condicionadas, ou seja, se estabelece a isenção, mas ela é concedida normalmente num ato específico no qual o contribuinte se compromete a fazer tais e quais coisas, né? Aqui é um problema porque, evidentemente, a isenção gratuita ela não é absolutamente incondicional. Por que ela não é absolutamente incondicional? Ela não é absolutamente incondicional porque uma isenção completamente incondicional seria a revogação do imposto, né? Sempre ela vai discriminar quais são as situações para as quais aquela regra isentiva vai se aplicar e nas demais, para diferenciar o quê? Aquelas situações que vão continuar dentro da incidência do tributo e aquelas situações que vão ser beneficiadas com a isenção. Então, sempre você vai ter uma condição. Essa condição, né, pode ser, às vezes, trabalhada como uma onerosidade, mas nem sempre será. Então, a discussão será, nesse caso, isso configurou uma onerosidade ou é simplesmente um discrimen para separar até que ponto está abrangido pela regra isentiva e até que ponto não está na regra isentiva, logo está na regra de incidência. Há também as chamadas isenções técnicas, ou seja, que na verdade não é isenção, né? É apenas uma explicitação dos limites da incidência do imposto. Você dar isenção de ICMS para saída de papel, né, ou de CDs no escritório de advocacia, né, não é uma isenção de ICMS, você está simplesmente explicitando, né, nesse exemplo absolutamente caricato, que o ICMS não incide naquele tipo de operação. Mas vamos seguindo aqui, porque o relógio já está me assustando. Nós temos também a redução de base de cálculo, né? A redução de base de cálculo, me permita aqui, é mais uma brasileirice, né? É aquela coisa, você não pode falar de uma maneira, então você fala de outra. Você pode, a redução de base de cálculo é uma redução de alíquota, mas a alíquota é matéria de lei, né? Lei precisa passar pela Assembleia Legislativa, isso é típico do ICMS. Então, os gênios da criatividade disseram, olha, a gente faz via Confaz uma redução de base de cálculo, de forma que o gravame efetivo fique em 12%, ou seja, que não configura benefício fiscal, né, que demandasse o Confaz, mas a Assembleia Legislativa deixa lá cuidando de homenagem, de placa, de alguma coisa assim, e não vai se meter com o ICMS. Afinal de contas, a gente sabe que vai para a Assembleia Legislativa e não sabe que volta de lá, né? Essa é uma mentalidade de 10 anos atrás. Hoje ela é bem pior, mas vamos deixar no tempo da minha formação jurídica. E o Supremo trouxe aqui na questão da cesta básica uma visão da redução de base de cálculo como uma isenção parcial. Uma figura um pouco, não, acho que ele usou uma licença poética para chamar de isenção parcial, porque o conceito de isenção, né, é ou incide ou não incide, ou você paga ou você não paga, um pagar mas pagou menos, realmente é um pouco criativa essa utilização
dos termos, né? E nós temos também a questão do benefício financeiro, né? Que é outra maneira de você dizer o que você não pode dizer. Não, eu não estou isentando, você vai ter incidência, você vai pagar, mas eu vou te dar um benefício financeiro que, no final das contas, você, de fato, não paga coisa nenhuma, né? E isso vem sendo tratado dentro de uma isenção, especificamente aqui do ICMS. A gente fala de benefícios financeiros em gênero, mas aqui essa apresentação basicamente fala do ICMS, né? O que são benefícios, né? Nós vamos ter o que são os benefícios fiscais. Nós vamos ter reduções no gravame fiscal por razões fiscais ou extras fiscais, tá? Nós vamos ter, primeiro que o benefício fiscal não inclui a imunidade. Por que não inclui a imunidade? Isso é importante. Porque a imunidade é uma delimitação constitucional do que é o campo da competência de imposição. Ou seja, quando a Constituição estabelece a imunidade recíproca, se está estabelecendo que, ao construir o imposto, você não pode fazer aquela incidência, nem incidência sobre templos, né? E todas as situações que nós temos ali, imunidade. Ou seja, não é um benefício, é uma decisão fundamental dizendo que isso eu não vou tributar ou que o imposto não vai ter essa abrangência. Certo ou errado, é uma decisão constitucional, não está no cardápio do legislador mexer no tema, né? Os benefícios fiscais aqui o termo fiscal, ou seja, que ele é próprio da tributação. A questão envolvida são questões da lógica da tributação. Então, normalmente são ligados à capacidade contributiva, tá? Então, você vai dar para a cesta básica, certo ou errado, você vai dar para o automóvel do portador de necessidades especiais, você vai dar achando que ali tem o fundamento certo ou errado é que haveria ali uma menor capacidade contributiva. O fundamento extrafiscal isenções com benefícios fiscais com fundamento extrafiscal vão ser aqueles em que a razão de conceder é atingir outros objetivos que não apenas os objetivos arrecadatórios, tá? Então, toda a extrafiscalidade vai se colocar aqui. Então, se eu dou um benefício fiscal para atrair o investimento, o que eu quero fazer? Eu estou mensurando a capacidade contributiva daquele investimento? Claro que não. O que eu quero fazer? Eu quero aumentar a minha arrecadação. Mas eu faço sim. Se eu recebo se aquela fábrica for para outro país, para outro estado, não for implantada, se aquela empresa não estiver ali, quanto que eu vou arrecadar? Nada. Tá? Então, se eu abrir a arrecadação própria, mas eu abrir mão de parte dela, mas eu aumentar o giro econômico, se eu conseguir gerar emprego e renda, né, eu vou ter um benefício não fiscal e até um benefício fiscal mesmo, porque no giro econômico eu tenho um benefício. Então, incentivos para pesquisa e desenvolvimento não é um fim arrecadatório, tá? É um fim público, mas é um fim extrafiscal. É importante para a gente saber na hora de avaliar o benefício, né? A redução do gravame dentro do benefício fiscal, como a gente já falou, pode caracterizar anistia ou remissão. Fala-se sempre a crítica dos refinanciamentos, porque você paga depois, com redução de multa e de juros. Raro haver remissão do imposto em si, né? Mas é uma forma do benefício a posteriori. Nós temos a isenção e a gente tem a redução da base de cálculo. A gente já já mencionou sobre isso e tem que passar porque o tempo não para de correr. Benefício fiscal na ótica fiscal. Benefícios são privilégios que precisam de especial legitimação para que não sejam odiosos, tá? Esse é o primeiro ponto da visão ótica, ou seja, você tem um benefício. Olha, se aquela pessoa, se você tem o tributo, você tem o imposto, que a todos grava, tá? Por que aquele grupo não vai ter aquele gravame? Você precisa de um fundamento de justiça nessa exoneração, ou porque não há uma capacidade contributiva, ou alguma razão muito especial. Porque senão eu não tenho uma razoabilidade naquela discriminação, ou seja, olhando pela ótica da arrecadação, pela ótica fiscal. A questão do benefício fiscal também, na ótica fiscal, o problema é que ele tem menos transparência quanto ao custo. Olha, vamos incentivar
tal atividade. Lindo. Por exemplo, já vi um relato, um estudo do FMI, dizendo que determinado país da África, né, o total de renúncia fiscal que ele dava isentando cesta básica, né, daquele total, 45% da renúncia fiscal eram apropriados pelos 2% mais ricos da população e os 10% mais pobres da população se apropriavam apenas de 7% daquela renúncia. Ou seja, se você pegasse a arrecadação, né, e jogasse de um helicóptero, né, talvez você tivesse mais eficácia social do que essa questão. Então, você não vê quanto você... É mais difícil você mensurar o quanto você arrecada. E aqui eu vou fazer um parênteses. Tem esses lindos cálculos do valor da renúncia fiscal, né? Isso é uma falácia. Né? Isso não uma mentira, mas é algo completamente distorcido que no Brasil, hoje em dia, a imprensa repete como se fosse verdade. Ou seja, em algum tempo alguém alertou, olha, a gente precisa saber quanto que isso está custando. Né? Mas como é que se faz, os tribunais de contas fazem, na questão de guerra fiscal, você esqueceu de falar, João, dos tribunais de contas, né? Esses são outros maravilhosos. Então, eles fazem a conta que olha, você deu um benefício, vamos supor, a alíquota era de 35%, você reduziu para 5%. Qual é o movimento que você teve com 5? E quanto você arrecadaria com 35? Ou seja, a premissa da conta é que o benefício fiscal é neutro para a atividade econômica, o que é completamente sem sentido, sem lógica. Você teria que, para fazer um cálculo minimamente decente, você teria que conseguir fazer uma projeção de qual seria o cenário econômico, né, com o benefício, sem o benefício, e fazer as contas. Isso é uma coisa que o economista consegue fazer? Sim, com o data venia do economista. Qual é o data venia do economista? É o ceteris paribus, ou seja, mantida as demais variáveis constantes. Só que as demais variáveis não ficam constantes. Porque o presidente da República manda um Twitter, né? Alguém faz o presidente da República daqui, de acolá, manda um Twitter, e a condição de a confiança do mercado muda. Então, são várias as variáveis, você dizer qual foi a causalidade, aquilo que era para aumentar, depois diminuiu, né? É difícil se falar, né? Mas vamos prosseguir aqui, que eu tenho o desafio de tentar terminar essa apresentação antes que me cortem o microfone. Mas vamos lá. Né? E você tem também, tá, aí legal, um viés restritivo quanto à interpretação. Na verdade, né, se a gente ler com atenção e com um pouco mais de mente aberta o CTN, né, não há uma determinação de que a interpretação seja restritiva, apenas de que você quer conceder o benefício seja expresso. Ser expresso não quer dizer que é interpretação restritiva. Dizer que é interpretação restritiva é dizer, olha, o legislador é boquiroto, ele fala mais do que deve, então tenha atenção, reduza sempre antes de conhecer o texto. Ou seja, é um preconceito, é alguma coisa que não tem uma base para você, quando você põe por extenso o que a interpretação restritiva do benefício fiscal quer dizer, você não tem como defendê-la. Interpretação literal é o que está escrito. O que está escrito é o que está escrito. Né? Não tem como dizer que é mais ou que é menos. Então, vamos correndo aqui. O bom de ser o primeiro é que eu consigo um pouco mais estourar o tempo, e aí depois o João que se vire com os outros. Vamos aqui. Então, benefício fiscal na ótica extrafiscal. Né? É um instrumento para políticas públicas. Né? E que permite o quê? Uma maximização de resultado. Por quê? Eu vou colocar o dinheiro público, lindo, então eu vou arrecadar aquele dinheiro da cesta básica e vou jogar de helicóptero, vou fazer política pública, eu vou entregar aos pobres. Eu vou precisar ter uma arrecadação e ter uma estrutura. Eu tenho um limite da minha arrecadação. Agora, eu quero investir em ciência e tecnologia. Se eu dou um benefício fiscal, eu consigo injetar recursos sem depender da minha arrecadação. É bom, mas, por outro lado, eu estou alocando recursos sem passar pela decisão orçamentária e sem passar pelas escolhas trágicas, né? Que é quem atender e, ao atender não atender todos os demais que poderiam ser atendidos com aqueles recursos finitos. Né? Agora, o outro ponto é você aumentar as suas chances de acertar, porque se o governo investe em alguma coisa,
Alguém já disse que se o governo não tivesse, Keynes disse que se o governo não tivesse coisa mais interessante para fazer, podia pagar pessoas para enterrar garrafas com sei lá, 100 libras, se não me engano, e depois pagar outras pessoas para desenterrar aquelas garrafas, né, num período de recessão. Ou seja, as coisas do governo podem simplesmente não ter lógica nenhuma. Então, os elefantes brancos são provas disso. Quando você coloca, né, que a empresa vai ter isenção de 100% do imposto de renda, quando é que essa isenção vai ter lugar? Vai ter lugar quando ela tiver ganho. Porque se ela tiver prejuízo, qual foi o valor da renúncia fiscal? Zero, coisa nenhuma, porque não incide imposto de renda sobre prejuízo. Né? Então, ou seja, a coisa tem que ter dado certo. Né? O particular, para ganhar com benefício fiscal, em boa parte das situações, vamos fazer essa reserva, né, ele precisa fazer alguma coisa que alguém queira comprar, algum serviço que alguém se interesse por ele. Então, você tem uma chance maior, às vezes, de acertar naquela mão do que com gasto público. E está livre das amarras orçamentárias, para bem e para mal. Então, aqui a gente tem uma questão. Benefícios fiscais no âmbito do ICMS. Aqui a gente tem uma primeira peculiaridade, que é, correndo aqui agora, antes que me corte o microfone. O benefício fiscal no âmbito do ICMS é muito parecido, eu já sei que o tempo está esgotado, o benefício fiscal no âmbito do ICMS, ele é muito parecido com as desvalorizações competitivas da moeda pré-Primeira Guerra Mundial, que muitos dizem que é uma das razões da Primeira Guerra Mundial, né? Que é a política que o Paul Krugman chama de roube seu vizinho, beg thy neighbor. Né? Por quê? Eu dou um benefício fiscal para a empresa vir aqui, né? E esse crédito que ela não pagou vai torná-la mais competitiva, não no meu próprio mercado, mas num outro mercado. Então, esse é uma característica, ou seja, que aí, né, se eu não afetasse o terceiro, fosse só a perda do investimento, né, seria melhor. Mas a gente tem essa característica que é importante. E é um jogo de N rodadas em que ninguém está protegido. Pego aqui, só pela referência que eu acho importante, a questão, repare-se aqui, que Manaus tinha dado, Zona Franca de Manaus tinha dado benefício de 50% do ICMS e estava lá as fábricas de monitores. Só que fez uma nova lei para atrair novos investidores e deu 100% do ICMS. Os antigos disseram, olha, agora não dá para mim. Ou seja, você faz o investimento, garante, mas alguém deu um outro investimento depois e você, né, foi mais adiante, você perdeu nessa questão. Com a revogação dos benefícios, vamos agora partir para a conclusão. A gente tem a súmula 615 do Supremo dizendo que não submete à anterioridade, porque é aquela visão de que é só dispensa do pagamento. Essa súmula tem um julgado mais recente do Supremo que parece superá-la, baseando na linha do entendimento, se começou na ADIM 2325, em que, né, sempre que há o efeito de aumentar o pagamento, é preciso respeitar a anterioridade. Mas há um outro julgado que o próprio Supremo coloca quando a gente pesquisa essa súmula, né, em que não é exatamente nessa linha, não tenho condição de estourar tanto assim o tempo aqui. Nós temos aqui, da questão da súmula, aqui o julgado do... Não. O julgado do Marco Aurélio, que eu já mencionei, o julgado do Gilmar Mendes. Anulação de benefícios fiscais. Na anulação de benefícios fiscais, há se houve uma nulidade, uma inconstitucionalidade, esse é um ponto. Mas, se ele foi concedido por ato concreto, há a boa doutrina que diz que você tem que ver a confiança legítima do contribuinte. Ou seja, se a lei era inconstitucional, mas todo mundo aplicava, você teve condições, você teve um contrato firmado e havia uma nulidade formal na lei, você garante o contribuinte. E a guerra fiscal? Né? Aqui é a questão que eu acho para a gente chegar e concluir. Né? Nós tínhamos uma posição antiga do Supremo, anterior do Supremo, que era o quê? Né? Que não havia modulação. A guerra fiscal era... Aqui esse julgado é bastante interessante. Foi naquele dia que o Supremo julgou 11, 12 causas sobre guerra fiscal. Né? Então, o Eduardo vai falar melhor do que eu, mas deixa eu só concluir, porque eu preciso ter uma conclusão aqui.
ele julgou uma lei do Rio de Janeiro, é essa daqui. O que a lei do Rio de Janeiro fez? Olha, a gente tinha dado um benefício fiscal, o Supremo declarou inconstitucional, então vamos aplicar aqui, né, a mesma disciplina do artigo 100 do CTN. Tá? E essa questão, se eu modular ali com o artigo 100 do CTN, o Supremo disse que era um drible a declaração dele, ou seja, não modula nada nem por lei. Tá? Então, foi dito isso daqui. Aqui o ministro Barroso disse que a modulação dos efeitos seria um incentivo à guerra fiscal. Né? Depois, em posição mais recente, aqui o Barroso já fala da modulação, e justamente no caso de guerra dos postos, benefício à importação. Eu tenho uma dor de corno nessa adina aqui, se vocês forem pegar aqui, eu era o advogado, essa primeira modulação, eu era o advogado da CNI fazendo a estudação oral, então essa modulação em guerra dos postos me dói um pouquinho. Né? E se a gente for pegar o acórdão, eu modulo porque eu acho que deva modular. Gerar surpresa porque, olha, nós levamos 8 anos para julgar essa ação. Esse é o motivo da modulação nesse acórdão. Nós temos a outra posição aqui do Fux, conferir a decisão efeito ex nunc. Né? E qual foi o motivo? Por fim, mercê das razões, toda a fundamentação de modulação é essa que aqui está tranquila. Então, confiança do passado e futuro. Qual é a conclusão que nós temos desses precedentes do Supremo? Mais um aqui, né? Nenhuma. Né? Nós não temos nenhuma conclusão, nós não temos segurança jurídica alguma, porque os precedentes do Supremo não declinam uma fundamentação. Passaram de que modulação é drible, é incentivo, a concedemos porque vamos conceder. Né? Quando será o caso que vai conceder ou não vai conceder? É regra geral? Não há, a gente pode especular, mas nos textos do Supremo Tribunal Federal nós não encontramos um caminho para isso. Então, o que nós temos é apenas perplexidade. Eu não vou dizer aqui no microfone que eu falo por fora sobre o que é a segurança jurídica, né? Mas, porque aí está gravado aqui, mas vamos deixar. Então, eu agradeço a todos a paciência, peço sinceras desculpas à mesa e aos meus colegas aqui pelo tempo, né? Como eu falei, roube seu vizinho, eu roubei o tempo dos meus vizinhos, né? Mas espero ser perdoado por vocês. Eu realmente só não queria, nesse retorno daqui, devido em toda a minha recuperação ainda, né? Parar no meio sem uma conclusão. Né? Muito obrigado.